Olá, meu amigo, minha amiga. Dia bombástico na República Brasileira, com acontecimentos que muitas pessoas imaginavam que jamais aconteceriam aqui no nosso país. Mas elas estão acontecendo e elas estão colocando em fila muitas criaturas que pensavam que teriam uma imunidade perpétua aqui no nosso país. Mas para essas pessoas, a situação está humilhante, vexatória e muito complicada. Alguns já foram presos hoje e não sairão facilmente da cadeia. Vou conversar com vocês sobre alguns aspectos muito interessantes da decisão de 135 páginas que o ministro Alexandre de Moraes publicou, que demonstram ali quais foram as razões de alguns personagens estarem agora bastante implicados e de como eles não têm o que dizer para a sociedade, muito menos numa defesa futura. Certamente muitos irão parar na cadeia. As condenações serão pesadas. Quem viver, verá. Bom, eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo. Eu li, como eu disse para vocês, muita coisa interessante ali que eu quero sublinhar aqui com vocês, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal nesse dia histórico, porque você se inscreva aqui conosco também, conheça os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e não se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário e, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, tá legal? Bom, gente, todo mundo está discutindo para cima e para baixo o que aconteceu hoje, né? Mas não foi apenas um pequeno passo em direção à figura do ex-presidente da República, não. Tem situações aí muito complicadas. Bolsonaro pediu ajustes em minuta golpista que previa prender Moraes, Gilmar e Pacheco. Gente, diante de muitas situações que foram apreendidas ali no telefone, nas provas, né, que estavam com o Mauro Cid, já é possível a gente ter uma série de evidências, né, do ponto de vista jurídico. Mas, em relação à opinião pública, é necessário que as pessoas consigam perceber, né, a magnitude do que esses criminosos estavam querendo fazer com a gente. Bom, existe um vídeo que foi apreendido num computador na casa de Mauro Cid. Esse vídeo contém o registro de uma reunião onde o Bolsonaro estava ali com vários militares, esses todos que nós conhecemos, né, o Braga Neto, o general Heleno, Paulo Sérgio, enfim, conspirando para minar, ou pelo menos apresentar para a sociedade que o nosso sistema eleitoral tinha uma série de vícios para eles poderem dar o golpe, esse que é o eixo da trama toda. Isso tudo vai ser exposto certamente, porque o ministro Alexandre de Moraes, para não ficar sendo acusado, né, de estar fazendo justiça com as próprias mãos, estar perseguindo, não ter evidência nenhuma, evidentemente ele disponibilizará, né, essas imagens. E hoje, nos telejornais, com certeza a gente vai ver ali situações muito reveladoras. E aí o que o bolsonarismo dirá? Absolutamente nada. Eles não vão ter como dizer que aquilo são cenas montadas. E os envolvidos estão numa situação muito complicada. Porque uma das características, uma das decisões, né, desse despacho do ministro Alexandre de Moraes foi a proibição de comunicação entre todos. Eles não podem se comunicar. Eles estão agora super monitorados. E agora vai ficar complicado deles montarem algum tipo de versão. Uma coisa nós já sabemos, né? Nenhum desses covardes com C maiúsculo vai assumir que estava na reunião ou que disse aquilo. Vão dizer que foi fora de contexto, que não foi ele que disse, que foi montagem. Todos vão se acovardar, não aparece nenhum para dizer, não, nós estávamos querendo fazer isso mesmo, nós queríamos fazer uma ruptura institucional, nós não aceitávamos a democracia. Ninguém vai dizer isso, né? E muitos deles acabaram levando uma legião de criaturas para a cadeia, né? Então, a fila para alguns já andou, mas para outros está andando também. Então, esse é o eixo das discussões no dia de hoje. Tem algumas situações paralelas, antes de entrar aqui no texto, né, da decisão do ministro Alexandre de Moraes, muito curiosas. Valdemar Costa Neto é preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Eu não sei nem se ele já conseguiu sair, porque é um crime paralelo, que estava ali numa investigação de uma outra situação, aí se encontrou essa situação. Agora, um homem que já foi preso, já ficou na cadeia, já cumpriu pena por corrupção, um homem que é líder de partido, tem uma arma fria dentro de casa, isso é crime. Então, tem várias gradações. Resta saber que tipo de arma que foi encontrada com o seu Valdemar, porque isso pode se configurar também num crime inafiançável. E aí ele pode ficar no Chilindró e passar uma boa temporada lá, né? Porque já tem essa mácula de ter sido
um presidiário, né? Bom, então essa é uma questão. Outra, Felipe Martins foi preso pela Polícia Federal na casa da namorada. Gente, lendo os autos aqui do inquérito, né, que motivou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, apareceu um fato que eu não sabia, acho que ninguém sabia. Esse cidadão aqui, o Felipe Martins, aquele que tinha feito aquele gesto, né, supremacista, né, numa sessão lá do Senado, esse cidadão tinha ido com o Bolsonaro naquele voo ilegal, usando aeronaves, né, da República Brasileira para seus fins particulares, para fugir de uma forma covarde aqui no nosso país. Pois bem, a aeronave levou o senhor Felipe Martins, que saiu do nosso país sem passar pelos registros ali. Não sabemos como é que ele ficou nos Estados Unidos. Fato é que ele conseguiu voltar depois, e ao voltar aqui, né, ele estava na casa dele lá no Paraná e foi para o Chilindró. Ele está no meio dessa trama de uma forma muito ativa. O nome dele aparece várias vezes nas conversas ali, inclusive na reunião gravada, né, que certamente será exibida hoje nos principais jornais com requintes, né, de algumas cenas, algumas situações que vão deixar muitas pessoas com o queixo lá embaixo. Uma notícia paralela a essa situação toda, né? Pai e filho morrem após um atirar no outro em Mato Grosso. 2 bolsonaristas, gente. É um negócio medonho, né, que aconteceu aqui no nosso país, né? Mas graças a você, graças ao que eu faço aqui junto com tantas outras pessoas e milhões de brasileiros, nós conseguimos dar uma parada nessa gente. Nada disso estaria acontecendo se nós tivéssemos perdido as eleições no ano de 2022. Então, a situação vai ficar muito complicada para essas criaturas. Aqui é a lei que dispõe sobre a posse de armas, né? E o que se vê hoje é baratas voas, né? Baratas voando, né? O bolsonarismo está em completo pânico. E mais tarde eles vão ficar com mais pânico ainda, porque a credibilidade, né, que ainda alguns depositavam na figura do Bolsonaro e dos seus mais próximos, irá ruir, porque as imagens falam muito, né, ou falaram muito. Isso eu não tenho a menor dúvida. Bom, daí chegamos aqui na decisão do ministro Alexandre de Moraes, né? Gente, é uma penca de pessoas que está impedida de conversar uns com os outros. Uma penca de pessoas que agora está monitorada. A figura do ex-presidente da República está cercada, né? E aí aqui na página 121 do despacho do ministro Alexandre de Moraes, tem uma situação aqui. Proibição, a determinação foi, proibição de se ausentar do país com determinação de entrega de todos os passaportes nacionais e estrangeiros no prazo de 24 horas. Essa medida, ela foi dada como se fosse uma situação que atingiu apenas o ex-presidente da República, o inelegível, que não vai poder fugir do nosso país, pelo menos pelas formas convencionais, né? Mas a medida atinge toda essa quadrilha, todos esses conspiradores, todo mundo teve que entregar os passaportes. Então vem aqui na página 121. A medida de proibição de se ausentar do país, com determinação de entrega de todos os passaportes nacionais e estrangeiros no prazo de 24 horas, é requerida pela autoridade policial quanto aos seguintes investigados: Ailton Gonçalves Moraes, Almir Garnier Santos, que é o almirante, Amaury Feres Saad, Anderson Gustavo Torres, o Piu Piu, né? O Ângelo Martins, Augusto Heleno, General Heleno teve que entregar o passaporte. Cleverson Ney Magalhães, Éder Lindsey Magalhães Balbino, Estevam Teófilo Gaspar, é um coronel, teve que entregar também o seu passaporte, Guilherme Marques de Almeida, Hélio Ferreira Lima, Jair Messias Bolsonaro, perdeu o passaporte, o Paulo Sérgio Nogueira, o general Paulo Sérgio Nogueira, e o Tércio Anô, então o Walter Souza Braga Neto. Todo mundo teve que entregar os seus passaportes. Não vai poder ter o cordão da papuda no carnaval, né? Eles vão poder ali fazer um cordãozinho e fingir e sair de fininho aqui no nosso país, não. Então, a situação para eles está muito complicada. Nós temos esses aspectos jurídicos, mas nós temos agora a forma que será sublinhada, né, essa situação toda,
com a apresentação, certamente, de áudios e de imagens. Então, as televisões têm muito mais recursos, né? Eles vão fazer aquela exposição, vão trazer imagens anteriores, vão colocar cenas que estavam acontecendo no período. Gente, é uma imundície, é uma nojeira que essas figuras estavam fazendo. E no texto dá para perceber, na conversa que eles tinham uns com os outros, do medo que eles já tinham se o golpe desse errado, como deu. Muitos vão dizendo ali, o Anderson Torres pede uma hora a palavra para falar na reunião, isso, olha, nós vamos NUSFO, né? Nós vamos NUSFO se a gente não conseguir fazer alguma coisa. E outros falando na mesma linha. A figura do inelegível mostrando que tinha consciência, que havia uma investigação secreta contra o ministro Alexandre de Moraes, contra outros ministros da corte, que o general Heleno, o chefe da inteligência, com uma desinteligência muito grande, né, fala numa reunião com vários militares ao seu redor. Então, tudo isso está fazendo um caldo muito grande para mostrar o quão ruins eram essas criaturas, quanto elas eram malévolas, quanto elas eram golpistas, como eles estavam querendo perverter a nossa democracia e como eles não têm agora como escapar. Gente, o quebra-cabeça foi todo montado, as falas do Braga Neto são falas vulgares, mostrando que ele era um golpista, e criou um problema também, porque dentro das suas armadas, porque muitas das falas dessas criaturas vão contra os legalistas que existem, né, dentro das suas armadas. Então eles estavam sendo ofendidos. Então quem foi legalista, quem respeitou a Constituição, quem não quis dar golpe, ainda vendo a revelação que o Braga Neto, o Heleno, eles faziam a caveira dos generais legalistas, isso aí não ajuda nada a essas criaturas, né, que já não tinham uma reputação muito boa e agora vão ficar com a reputação pior ainda, inclusive dentro das suas armadas. Então, gente, nós vamos ver mais desdobramentos em relação a isso, as provas que estão sendo apresentadas, esse relatório, tudo que nós veremos certamente hoje à noite. Isso vai esvaziar muito o discurso do bolsonarismo, dos deputados, senadores que começaram a dizer que está tendo perseguição e tal. Olha, eles não vão ter como escapar, não. Vão ter que dizer, olha, quando o Bolsonaro disse que queria dar um golpe, não é que ele queria dar um golpe. Quando o Braga Neto queria dar um golpe, não era muito bem um golpe. Todos vão se acovardar. Todos vão ficar em silêncio, vão dizer que não é nada disso, enfim. Mas nada como o tempo para passar e para a gente ver mais situações sendo reveladas. Acima de tudo, nós estamos vendo uma situação vergonhosa, vexatória para esses generais golpistas, esses golpistas que não eram generais e, sobretudo, a reiteração do comportamento criminoso desse genocida que ficou à frente do nosso país e, como eu sempre sublinho aqui para vocês, não se explica como é que ele conseguiu ficar no poder tanto tempo, fazendo tanta coisa ruim, sem que ele tivesse ali apoio de grandes estruturas e dos grandes veículos de comunicação, né? E muitas pessoas acham, não, ele não estava... Olha, gente, se quisessem demonstrar tudo aquilo que o Bolsonaro fez de mal contra o povo brasileiro, sublinhar de uma forma bem intensa, eles teriam feito. Mas havia interesse de manter a parte econômica, né, comandada também por um outro abutre, como o Paulo Guedes, funcionando, né, sem nenhum tipo de interrupção, né? Isso dá para a gente conversar sobre essas situações várias vezes, mas por enquanto eu vou ficando por aqui. Sublinhando essas medidas todas, todo mundo teve que entregar os passaportes, todo mundo está monitorado, todo mundo vai ser exposto e agora é só aguardar as filas andarem, né? E o ministro Alexandre de Moraes hoje realmente ele deu uma tacada de mestre, porque ele tomou uma atitude e quebrou ali o sigilo das atitudes que motivaram esse tipo de situação, né? Gente, eu vou ficando por aqui mais uma vez, um grande abraço, vida que segue, filas que andam. Tchau!